Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à leitura da Lei nº 10.741 de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa. Bom, pessoal, uma coisa que eu comentei já nos vídeos anteriores, né? Como percebemos na primeira e na segunda leitura, agora estamos na terceira leitura, como percebemos nas duas primeiras, houve bastante alterações realizadas nesta lei ainda no ano de 2022. Então, se essa lei aparece no seu edital, se ela cai na sua prova, então corre estudar, porque é uma lei bem curtinha que tem tido grande incidência em várias provas de concursos jurídicos e pode cair na sua prova também, principalmente diante de tantas alterações ocorridas agora recentemente, né, no ano de 2022. Tá, ok? Então, vamos dar aqui sequência à nossa leitura a partir do título 4 da Política de Atendimento ao Idoso, capítulo 1, Disposições Gerais. Então, seguindo no artigo 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 47. São linhas de ação da política de atendimento. Inciso 1. Políticas sociais básicas, previstas na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Inciso 2. Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem. Inciso 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso 4. Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Inciso 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas. Inciso 6. Mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa. Capítulo 2. Das entidades de atendimento ao idoso. Artigo 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional da Pessoa Idosa, conforme a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante o órgão competente da Vigilância Sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Inciso 2. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta lei. Inciso 3. Estar regularmente constituída. Inciso 4. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Artigo 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. Inciso 1. Preservação dos vínculos familiares. Inciso 2. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. Inciso 3. Manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Inciso 4. Participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo. Inciso 5. Observância dos direitos e garantias das pessoas idosas. Inciso 6. Preservação da identidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento à pessoa idosa responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento da pessoa idosa, sem prejuízo das sanções administrativas. Artigo 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento. Inciso 1. Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa idosa, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade
e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso. Inciso 2. Observar os direitos e as garantias de que são titulares as pessoas idosas. Inciso 3. Fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. Inciso 4. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. Inciso 5. Oferecer atendimento personalizado. Inciso 6. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares. Inciso 7. Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas. Inciso 8. Proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade da pessoa idosa. Inciso 9. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. Inciso 10. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. Inciso 11. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. Inciso 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda a ocorrência de pessoa idosa com doenças infectocontagiosas. Inciso 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei. Inciso 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem das pessoas idosas. Inciso 15. Manter arquivo de anotações no qual constem ata e circunstâncias do atendimento, nome da pessoa idosa, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Inciso 16. Comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares. Inciso 17. Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Artigo 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviço às pessoas idosas, terão direito à assistência judiciária gratuita. Capítulo 3. Da fiscalização das entidades de atendimento. Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento à pessoa idosa serão fiscalizadas pelos Conselhos da Pessoa Idosa, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Artigo 53. O artigo 7º da Lei nº 8.842, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Compete aos conselhos de que trata o artigo 6º desta lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da Política Nacional do Idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. Artigo 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Inciso 1. As entidades governamentais. Alínea A. Advertência. Alínea B. Afastamento provisório de seus dirigentes. Alínea C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. Alínea D. Fechamento de unidade ou interdição de programa. Inciso 2. As entidades não governamentais. Alínea A. Advertência. Alínea B. Multa. Alínea C. Suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas. Alínea D. Interdição de unidade ou suspensão de programa. Alínea E. Proibição de atendimento a pessoas idosas a bem do interesse público. Parágrafo 1º. Havendo danos às pessoas idosas abrigadas ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Parágrafo 2º.
A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Parágrafo 3º. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a pessoas idosas, a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Parágrafo 4º. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a pessoa idosa, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. Capítulo 4. Das infrações administrativas. Artigo 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 desta lei. Pena: multa de R$ 500 a R$ 3.000, se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, as pessoas idosas abrigadas serão transferidas para outra instituição, às expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição. Artigo 57. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra a pessoa idosa de que tiver conhecimento. Pena: multa de R$ 500 a R$ 3.000, aplicada em dobro em caso de reincidência. Artigo 58. Deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento à pessoa idosa. Pena: multa de R$ 500 a R$ 1.000 e multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pela pessoa idosa. Capítulo 5. Da apuração administrativa de infração às normas de proteção à pessoa idosa. Artigo 59. Os valores monetários expressos no capítulo 4 serão atualizados anualmente, na forma da lei. Artigo 60. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à pessoa idosa terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de 24 horas, por motivo justificado. Artigo 61. O autuado terá o prazo de 10 dias para apresentação da defesa, contado da data da intimação, que será feita, inciso 1, pelo autuante, num instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator. Inciso 2, por via postal, com o aviso de recebimento. Artigo 62. Havendo risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Artigo 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Capítulo 6. Da apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento. Artigo 64. Aplicam-se, subsidiariamente ao procedimento administrativo de que trata este capítulo, as disposições das leis nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e 9.784,
de 29 de janeiro de 1999. Artigo 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento à pessoa idosa terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Artigo 66. Havendo grave motivo, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos da pessoa idosa, mediante decisão fundamentada. Artigo 67. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará a audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe o prazo de 24 horas para proceder à substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento de mérito. Parágrafo 4º. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Bem, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like, até para nos dar um feedback, contribuir com o canal. Compartilhe esse vídeo com outros estudantes que você conhece, tá? Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, comenta outros conteúdos que você gostaria de ver aqui e continue conosco nas leituras, inclusive na finalização desta lei, tá ok? Muito obrigada e até a próxima!